Com uma caneta e um caderninho nas mãos, Isabelle foi para a rua investigar, fiscalizar. A gente se deparou com uma outra realidade. Começamos a ver que as pequenas instituições não eram beneficiadas pela Lei de Incentivo ao Esporte, que era um dos objetivos que todos os parlamentares defenderam na época da votação, e que os grandes clubes eram sempre beneficiados com a maior quantia, quase 50% de tudo que já foi liberado até hoje. A matéria da jornalista publicada na segunda página do jornal revelou a facilidade com que os grandes clubes têm na hora de ver seus projetos aprovados, na hora de colocar as mãos no dinheiro. A maioria dos clubes, né? O São Paulo liderando a doações para construir arquibancada, vestiário e estacionamento, e seguido do Atlético e todos os outros grandes clubes. Enquanto a fila não anda, as pequenas instituições seguem o modelo do atleta brasileiro. A gente descobriu várias pequenas instituições que trabalham diretamente com o esporte em comunidades pequenas que não conseguem patrocínio, não conseguem doações das empresas e não querem aparecer como pessoas deixadas de lado pela lei, porque têm medo de retaliações, eles têm medo de sofrerem de preconceito das próprias empresas e do próprio Ministério, que não poderia aprovar projetos futuros. A repórter também falou com o Ministério dos Esportes e constatou outra deficiência. O Ministério formou uma comissão para aprovar projetos e estão aprovando projetos, muitos projetos, né, todos prevendo isenção fiscal, só que não há critérios. Por exemplo, aprova-se um projeto de um muito pobre, aprova-se o projeto de um grande clube da mesma forma. E cabe às empresas escolherem quem eles vão patrocinar. Então, o grande questionamento é o seguinte: uma grande empresa, por que ela financiaria uma entidade dentro de uma favela invisível, podendo ganhar o marketing de financiar um grande clube que está na mídia diariamente? Então, o Ministério foi omisso nessa parte, porque ele faz a parte dele e joga para a plateia. A repercussão da matéria de Isabelle Torres chamou a atenção de muitos parlamentares. Só que ela quer mais. Eu acho que esses projetos têm que servir para a finalidade que eles são feitos. E tem que deixar de lado lobby, financiamento de campanha, interesses pessoais. Eu acho que o nosso papel é forçar essa discussão, abrir esse debate, para que quem tem o poder se sinta, pelo menos, coagido a fazer alguma coisa. As mudanças no projeto e no orçamento dos Jogos de 2007, como você já sabe, se deram porque o Comitê Olímpico Brasileiro alegou que, para sediar os Jogos, a cidade do Rio de Janeiro teria de construir arenas olímpicas de nível mundial. Não foi o que aconteceu em várias delas. No caso do Complexo Aquático Maria Lenk, veja o que um repórter do jornal O Estado de São Paulo descobriu. Construções feitas a toque de caixa. Nós estamos vivendo no Brasil, não estamos vivendo na Suécia, que tudo é programado. Obras realizadas às pressas. E o acabamento? Ah, o acabamento que se dane. O mau acabamento é devido ao prazo estreito que ficou. A correria. A correria. E a possibilidade de receber os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro teria o caminho facilitado. Teria. Tive a informação de que ao fazer uma reforma, 6 equipamentos precisariam de uma reforma do PAN, que foram usados no PAN, para os Jogos Olímpicos. A informação bombástica despertou a curiosidade do jovem repórter. A alternativa, então, foi consultar e tirar dúvidas com a própria fonte. E aí eu recorri ao COB, realmente ao Comitê Olímpico Brasileiro. Internamente, soube que 6 equipamentos, para minha surpresa, precisariam de aumentar a sua expansão, capacidade de público. De tudo que Bruno Lousada descobriu, o exemplo mais absurdo está no moderno e suntuoso Parque Aquático Maria Lenk. Mais absurdo ainda foi o jornalista constatar que nem o Comitê Olímpico Brasileiro sabia que o complexo aquático não atenderia às exigências do Comitê Olímpico Internacional para as provas de natação. Eles fizeram às pressas os equipamentos do PAN e não vislumbraram a possibilidade de aumentar principalmente o Maria Lenk para as Olimpíadas. Quem gasta milhões para fazer uma candidatura visando a Olimpíada 2016 vê um erro
estampado na capa do jornal, um jornal muito influente no Brasil todo, é lógico que vai gritar, né? A polêmica mobilizou a classe de arquitetos e engenheiros da cidade do Rio de Janeiro. O idealizador do projeto, o arquiteto Paulo Cazé, nem imagina a possibilidade de expansão da obra. Então, ocorre que eu soube que seria necessário aumentar o dobro de espectadores para se tornar o livro. Ah, veja. Inclusive, não fomos consultados para fazer. Pô, devia ser pelo menos consultar para dizer que o que não pode, que não deve ser feito. Na engenharia tudo é possível perfeitamente fazer, mas aí tem que destruir parte disso que está aí para fazer o acréscimo. Maria Lenk é o único que é inviável para ser expandido. Por quê? Porque o terreno é pouco resistente, eles até usaram a expressão, o terreno é horroroso. Mas dias após a publicação da matéria, o Comitê Olímpico Brasileiro, que tem a concessão do Parque Aquático e que continua fechado, mudou de ideia. E eles não pensaram nisso. Agora, quando viram que não exigia como expandir e que o caso realmente veio a público, aí eles começaram a estudar e aí saíram com um plano B. Eu posso até chamar disso de um plano B. Qual que seria o plano B deles agora? O plano B é construir, deixar o Maria Lenk para os saltos ornamentais e polo aquático e construir uma instalação temporária, provisória, da natação ali no Centro Olímpico de Treinamento, que ficará no autódromo, que é pertinho do Maria Lenk. A gente fala em equipamentos de bom nível, mas a gente questiona o uso desse equipamento de bom nível. Mas né? aí a questão é Brasil, nós estamos na Idade Média ainda. Mas nesta Idade Média a que se refere o arquiteto do Maria Lenk, talvez os homens do poder olhassem diferente para o autor da obra, ainda mais no dia da inauguração. Eu fiquei como arquiteto e ex-dirigente de entidade de representação profissional, eu fiquei envergonhado porque o nosso amigo Paulo Cazé, no dia da inauguração, estava na arquibancada, enquanto que aqui na piscina estava todo o staff do governo federal, do governo municipal, estadual e do Comitê Olímpico. O senhor estava lá, mas não com as autoridades. Não. O senhor estava lá na arquibancada. É claro. Por quê? Porque eu sou mais espectador do que autor. Essa é a humildade que deveria fazer parte da humanidade. A mesma humildade que fez da grande nadadora Maria Lenk a esportista que foi dentro e fora das piscinas. Hoje, o complexo aquático que leva o nome dela parece carregar a sina de um fantasma, sem finalidade, sem disponibilidade, sem vida. E por falar em vida, depois dos Jogos Pan-Americanos, a verdade é que quase nada foi feito por aqui. A prefeitura, que gastou R$1 bilhão com as construções das arenas, quando viu que tinha vários elefantes brancos nas mãos e que gastaria muito dinheiro com a manutenção, tratou de se livrar o mais rápido possível das buchas. No caso do Maria Lenk e do velódromo, o prefeito César Maia presenteou o COB. O Comitê Olímpico Brasileiro, por sua vez, fez festa. Chamou toda a imprensa para anunciar uma nova e revolucionária administração que, mais uma vez, não houve. Baita papelão ter apresentado o medalhista olímpico Ricardo Prado, que a princípio topou o desafio de tocar o complexo aquático, só que poucos dias depois abandonou o barco. Melhor que tudo isso é ouvir a definição de quem projetou com carinho e competência este belíssimo patrimônio público da cidade. Nós estamos aonde? Nós estamos no Brasil, rapaz. Como é que pode ter planejamento? Ainda não tem nem... Os governos não têm projetos. Diante da definição, será que dá para pensar numa saída para que o Maria Lenk e principalmente os atletas brasileiros não continuem a ver navios? Não é difícil pensar. O difícil é encontrar quem pense.